Executivo não tem interesse em aprovar a anistia, diz Bolsonaro. Em ato na Paulista, no último domingo, ex-presidente defendeu perdão dos presos pelo 8 de janeiro. Primeiro comentário, passo para o professor Eduardo Vieira. Executivo não tem interesse em aprovar a anistia. A grama é verde, né? A água é molhada. Eu fico bastante impressionado com a chocante revelação, né? Estou chocado. Realmente eu nunca imaginei. Eu achei que quando fosse sugerida essa ideia de você perdoar, né, a barbaridade que foi feita, né, pelo judiciário, o nosso executivo ia abraçar isso e dizer: agora sim, o amor vai vencer, galera, vamos acabar com isso, porque a gente está no governo da empatia, não é verdade? Olha que coisa mais fantástica, né, gente? É óbvio que se nós estamos num regime ditatorial, né? Vou repetir, regime ditatorial é aquele regime onde não tem lei, onde não tem instituição que seja capaz de fazer frente aos mandantes do país, tá? Onde você não tem para onde correr, a não ser saindo do país, enquanto dá. Esse é o regime ditatorial, tá? Escreveram muita coisa sobre regimes ditatoriais. Vocês podem procurar, por exemplo, o Diário de Anne Frank. É um exemplo de um relato de um regime ditatorial. Tudo que aconteceu dentro de um regime ditatorial socialista. Um outro relato, Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Vai ler aquele troço. É como as coisas funcionam dentro de ditaduras. E nós estamos num regime ditatorial. Então imagina, né, se um regime ditatorial onde justamente os três poderes estão abraçados para cumprir a agenda do regime ditatorial, né? Fizeram uma sociedade macabra, né? Uma sociedade contrária ao proposto pelos idealizadores do sistema tripartite de poderes, né? Então, os três poderes estão juntos num cartel obsceno para subjugar o povo brasileiro e garantir o seu domínio nessa gigantesca vaca leiteira que é o Brasil. Vocês acham mesmo que poderia existir alguma possibilidade, né, de um dos elementos desse complô horroroso, dessa quadrilha de vagabundos, de dizer agora não, a gente vai liberar todo mundo porque a gente é bonzinho, né? Agora, eu não estou esculachando a proposta em si, tá? Apesar de eu já ter dito, né, que eu não sou muito fã do termo anistia, porque anistia presume, poderia presumir, pelo menos, né, de acordo com a interpretação dessa palavra, a existência de crime. Não houve crime nenhum, não houve legalidade nenhuma, aquilo ali foi tudo uma grande sacanagem, né? Então, mas a existência de um PL para a liberdade dos perseguidos políticos, é claro que é uma medida, é completamente inútil, né? É claro que não vai prosperar, quer dizer, é completamente ineficiente nesse aspecto. Mas você não faz as coisas necessariamente para que elas resolvam um problema. Você faz as coisas também para que você tenha um foco de luz extra em cima do problema, né? Agora, não vai resolver, gente. Não vai resolver. É o que aqueles parlamentares podem fazer. Beleza, tem que fazer mesmo. Agora, a gente aqui, o povo, tem que saber que não tem chance disso prosperar. Tem que saber que a solução não é por aí. Tem que saber que não adianta ficar esperando o trâmite desse troço. Porque é tão absurdo quando imaginar que as vacas vão começar a sair voando. Elas não vão sair voando, gente. Só quem sai voando é o unicórnio. Né? O unicórnio alado, né? do arco-íris louco das pautas LGBT. É só isso que sai voando. A gente tem que botar o pé no chão e a gente tem que entender que o tamanho do nosso problema vai muito além, é muito maior do que qualquer solução de curto prazo, qualquer coisa imediatista. A gente tem que pensar em
Década. Porque senão o que acontece? A gente fica parado esperando a próxima solução milagrosa e a gente não faz nada. Aí nem década. A Maria de Lourdes está me perguntando, e o povo tem que fazer o quê, professor Eduardo? Eu já expliquei isso amplamente, não posso falar agora porque já estou batendo 5 minutos aqui, mas procura no meu Twitter, você vai ver lá o post fixado no perfil, tem todo o caminho para a gente agir. E não é ilegal. Muito obrigado, professor Eduardo. O Rodrigo Cardoso ele teve que sair, né? Ele avisou a gente aqui nos bastidores. Vou passar o comentário direto para o Bruno Alemante. Paulo, seguinte, vamos lá. Antes de mais nada, esse caso ele mostra o quanto nós não temos um meio de ação para agir absolutamente nada no Brasil. O pedido de anistia, como muito bem o Eduardo falou, ele é um absurdo por si só, porque não tem cabimento você pedir a anulação de uma pena de um crime que não existiu. Aí você vê uma coisa, o Bolsonaro, o que ele pediu, na verdade, foi algo para sensibilizar pessoas que são duras, tiranas, para sensibilizar pessoas que estão cometendo atos totalmente absurdos, descabidos contra pessoas comuns. Quem que estava no 8 de janeiro? Estavam profissionais liberais, pessoas que deixaram suas famílias. Ali não teve criminoso, mas foram pessoas que foram enganadas por uma ocupação, né, que diziam ser pacífica e, por consequência, trouxe uma narrativa para o Brasil de que houve uma tentativa de golpe de Estado, que é uma coisa totalmente absurda, totalmente desconexa. Né? Então, é óbvio que não vai existir nenhum tipo de sensibilidade por parte, por exemplo, de Alexandre de Moraes, de Lula, ou de qualquer outro ministro ou membro do Executivo. Não vai existir. Porque, na verdade, eles querem manter uma narrativa de tentativa de golpe, de insatisfação, né? Nem que isso cause, por exemplo, a penalidade de pessoas, por exemplo, passarem Dia dos Pais sem os seus pais, ou na presença dos filhos, passar Natal preso, recluso, né? Ou, por exemplo, usando tornozeleira eletrônica com o seu direito de ir e vir totalmente restrito. Né? Para eles, o que mais vale hoje, o que mais importante que existe, é que se mantenha esse tipo de discurso, para que se mantenha também uma espiral de medo entre a população. E aqui, né, só falando uma coisa que eu acho que também é muito importante em relação a esse tema, se eles cederem para uma anistia, eles também vão estar imputando, né, de certa forma, uma culpa de que realmente não houve nada. Só que para eles querem criar elementos os máximos possíveis para fazer com que as pessoas, de uma forma geral, continuem a acreditar nisso, né, para poder continuar ludibriando a população em relação a toda essa questão. Então, lógico, né, foi muito bonito ouvir o Bolsonaro falando em anistia no caminhão de som, foi muito bonito o Bolsonaro falando das injustiças, mas, infelizmente, a nossa base hoje no Congresso ela não tem poder suficiente para conseguir passar uma PL de anistia. Rodrigo Pacheco vai sentar em cima disso e a gente vai continuar tendo, infelizmente, para os próximos anos, pessoas sendo punidas, pessoas sendo retiradas do convívio, sem poder trabalhar, sem poder trazer sustento para sua família, por conta, né, de uma mera manutenção de um crime que não existiu, que hoje é muito útil para esse sistema político, porque faz com que as pessoas tenham um verdadeiro medo de se expressar em rede social, de falar publicamente, e também, por que não, né? Afinal de contas, o Lindbergh Farias falou, né, no plenário, né? Quem for para os atos do dia 25 irão direto para a Papuda. Vai lá, bota, né, 300, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas dentro da Papuda, né? Vê se consegue, né? Não consegue, né? Por quê? Porque, na verdade, eles querem manter as pessoas amedrontadas e acovardadas. Coisa que o dia 25 de janeiro mostrou que não é bem assim.